Olá, que bom que você está aqui. Nós vamos ler a passagem que está escrita em Gênesis, no capítulo 1, e no verso 27, que diz assim: Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Então aqui nós vemos que quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Com a entrada do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. Essa separação fez com que o homem se centrasse em si mesmo e ali ele se distanciasse de Deus. Isso aí provocou uma série de coisas, como um vazio da presença de Deus. A gente pode comparar isso como um pai que, por algum motivo ou alguma razão muito forte, tem que se separar do seu filho. Tanto dentro do coração do pai como do coração do filho fica um vazio, fica uma saudade, fica uma ausência que só pode ser preenchida, no caso do pai pelo filho e no caso do filho pelo pai. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dentro do nosso coração existe um vazio de Deus. Quando duas pessoas se amam e uma pessoa tem que se separar ou por motivo de morte ou por motivo de alguma viagem ou qualquer coisa, uma mudança, dentro do coração da pessoa amada fica um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por aquela pessoa. Não adianta vir outra pessoa que não vai preencher o vazio. Mesma coisa no caso do pai. Quantos casos nós temos de filhos que foram adotados e quando eles chegam a uma certa idade, eles fazem de tudo para conhecer o pai biológico. Por mais conforto, por mais bem-estar que no lar tenham, no lar que eles estão vivendo, eles sempre querem conhecer o seu pai biológico, porque dentro do coração da pessoa existe um vazio, exatamente do tamanho do pai que os gerou. E a gente, como ser humano, sente esse vazio de Deus. Muitas pessoas querem preencher esse vazio de várias maneiras. Algumas pessoas tentam preencher esse vazio com trabalho, outras pessoas tentam preencher esse vazio com dinheiro, fama. Mas quando as pessoas mais tentam preencher esse vazio fica maior. Nós vemos o caso de muitos artistas que eles tiveram como objetivo principal a fama e eles correram e conquistaram essa fama. Quando chegaram no topo, o que aconteceu? Eles sentiram esse vazio, porque tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, eles tinham. Toda a fama que eles queriam ter, eles tiveram. No entanto, eles se sentiam vazios, porque esse vazio apenas pode ser preenchido por Deus. Normalmente, nós transformamos naquilo que nós amamos. Por exemplo, se uma pessoa tem como um ídolo, um artista, a pessoa tenta imitar e tenta se parecer com esse artista. Se a pessoa tenta ou tem como ídolo um jogador de futebol ou qualquer outro esportista, é a mesma coisa. Nós tentamos nos parecer com aquilo que nós amamos. Quando nós fomos criados por Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. E esse vazio que nós temos no coração, na ausência de Deus, só pode ser preenchido quando nós, ao nos aproximarmos e nos relacionarmos com Ele,
vamos nos parecer cada dia mais a Ele. Esse é o objetivo. Aqui na Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, nós vemos o caso do filho pródigo. Ele era um filho que decidiu se afastar do pai. Foi por uma terra distante, desperdiçou todos os bens que eram do seu pai. E quando ele se viu realmente na miséria, vazio, ele sentiu essa falta do pai. Ele sentiu essa falta de Deus. Então, ele disse assim, no verso 18 do capítulo 15: Levantar-me-ei e irei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E aí ele decidiu voltar para a casa do seu pai. O seu pai estava aguardando, como fazia todos os dias, olhando para o caminho para ver se ele enxergava o seu filho voltando. E quando ele viu o seu filho distante, ele foi ao encontro do seu filho. E o filho disse, Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, ponde-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Esse vazio que nos sentimos, essa tristeza, essa angústia muitas vezes no coração, como o próprio filho pródigo, passando necessidades, passando aflições, não foi preenchida com o prazer que ele teve quando desperdiçou todo o seu dinheiro. Não foi preenchida com nada. Esse vazio foi preenchido unicamente quando ele retornou à casa de seu pai. E é justamente o que Deus deseja de cada um de nós. Essa separação causada pelo pecado lá no Éden não precisa ser uma separação definitiva. Não precisa ser uma separação que nós experimentamos. Nós devemos nos aproximar ao Pai. Devemos estabelecer um relacionamento com Ele. E unicamente assim, esse vazio enorme que fica na ausência de Deus será preenchido. Que Deus nos abençoe.